Oi, pessoal, nós vamos tratar de um ponto muito importante para nós aqui que estamos estudando focados no concurso da PPJ, que é em relação ao artigo 1º, 2º, 3º e 4º da Constituição, que se traduz ali nos princípios fundamentais. Os princípios fundamentais, ele é o título 1 da Constituição, inaugura o nosso estudo logo após o preâmbulo, né? Quando nós analisamos o artigo 1º da Constituição, no seu caput, nós já extraímos várias informações daquilo que nós somos enquanto Estado, ou seja, enquanto República Federativa do Brasil. Eu trouxe para vocês alguns conceitos iniciais que você não pode de forma alguma errar, que diz respeito à nossa organização, então forma de governo, forma de Estado, sistema de governo e o regime político. Informações essas que você não pode confundir na sua prova e perder uma questão, né? Porque é possível que cobre justamente isso. Nós temos ali, então, como forma de governo, a república, como forma de Estado, a federação, como sistema de governo, nós temos o presidencialismo e o regime político adotado por nós, a democracia. Lembre-se que essa noção de república, né, do latim res publica, res publi, lembre-se então que o bem ele não pertence ao governante, ele pertence ao povo. Ele está apenas gerindo aquele bem. Se ele gere esse bem de forma ilícita, há uma responsabilização, ok? O mesmo raciocínio quando nós pensamos no servidor público ou então nos nossos representantes eleitos. Quando ele não administra para si, ele administra, ele gere para o povo, porque a res, o bem, né? O bem é público. Em relação à forma de Estado, lembrem-se que nós somos uma federação. Nós temos aqui, é claro, a União, tendo a maioria das competências, mas onde percebemos a evidente distribuição de competência também para os demais entes federativos. Tanto que nós podemos afirmar que os entes federativos eles são dotados de autonomia. Então, eles possuem autonomia financeira, administrativa e política. Característica essa justamente da federação, onde não há apenas uma concentração, mas também uma distribuição, permitindo que os entes sejam dotados de autonomia. Nós temos ali o presidencialismo como sistema de governo, né? Um presidente eleito para um período de 4 anos, claro, com a possibilidade de reeleição por igual período uma única vez. A característica desse presidencialismo também é pensarmos o seguinte: o presidente da República ele exerce ao mesmo tempo dupla função, função de chefe de Estado e função de chefe de governo. Então é ele o responsável pela representação na ordem interna, mas também o responsável pela representação na ordem externa, ok? E o regime político que nós vivemos, democracia, né? Que todo poder emana do povo. E essa democracia ela pode ser exercida de forma direta ou de forma indireta. De forma direta, através de plebiscito, referendo e iniciativa popular. De forma indireta, através do voto. O que nos diz, então, como consequência disso, que nós vivemos em uma democracia semi-participativa, ok? Então, disso aqui, perceba que se a gente fazer links, nós já temos aqui várias percepções da nossa organização, porque você sabe então que nós vivemos em uma democracia e que essa democracia onde você com certeza está atento aqui comigo e já entendeu que todo o poder emana do povo, então nós vamos eleger alguém para isso. Logo nos traz menção a questão dos nossos direitos políticos, né? Capacidade eleitoral ativa, capacidade eleitoral passiva. Então nós, enquanto cidadão com capacidade eleitoral, vamos eleger alguém para nos representar, né? Elegemos alguém no âmbito dos municípios, elegemos alguém no âmbito dos estados, elegemos alguém em âmbito nacional, certo? Todas essas eleições. Por fim, cumpre ressaltar que é possível fazer um link aqui também em relação à figura que nós temos aqui do presidente da República, né? Presidente da República esse que vai ter as suas competências e que exerce a representação, conforme eu já disse, no âmbito externo e interno, que também tem menção, tem relação à questão dos nossos direitos políticos, né? Porque só pode concorrer ao cargo quem está apto naquelas condições previstas pela Constituição Federal. Então, como é que eu quero que você tenha essa perspectiva de revisão? A partir do momento em que você estuda o caput do artigo 1º e se depara com a função do presidente, que se depara com a forma de regime político que nós temos, você já consiga analisar os itens que nós temos aí, direitos políticos, partidos políticos, direito de nacionalidade, e fazer essa correlação para que a sua revisão ela seja sempre mais eficiente, ok? Partindo aqui da análise do caput, nós temos também aquilo que é importante para nós, na tela para vocês, só para esquematizar essas informações que nós trouxemos, né? Então aí, forma de governo, forma de Estado, sistema de governo, regime político. Aqui, só porque talvez seja o ponto que vocês mais confundam, a forma de governo com a forma de Estado. Forma de governo, república. Forma de Estado, você vai lembrar F, E,
juntos tornam fé de federação. Assim você não se confunde mais em relação à forma de governo, em relação à forma de Estado, ok? Quando a gente passa e supera essa questão dessa análise, nós temos aqui também que lembrar que esse artigo primeiro, né, após o seu caput ali, ele vai trazer justamente os fundamentos da República Federativa do Brasil. Então, eu aconselho que você, na hora da sua prova, e essa prova que esteja cobrando a literalidade, mesmo que você tenha muita segurança sobre esse tema, não deixe de fazer uma anotação ao lado para você não perder uma questão por excesso de confiança. Então, você faz um esquema desse aqui, ó, rapidinho e evita perder uma questão. Então, quando a gente vem aqui no artigo 1º, a gente trabalha os fundamentos da República Federativa do Brasil. Fundamentos esses que vocês memorizam aí, né? Como sociediva plum. Logo em seguida, nós temos ali a figura do artigo 2º da Constituição Federal. O artigo 2º da Constituição Federal que vai trabalhar sobre poderes, né? E aí você vai relembrar comigo que são poderes harmônicos e independentes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Vou jogar para o lado de cá para a gente poder trabalhar todos. Nós temos aqui o artigo 3º, que vai trabalhar os objetivos. E aqui o que ajuda é lembrar que são verbos no infinitivo. Por fim, nós temos o artigo 4º, que vai trabalhar os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. Então, perceba só comigo. Você está fazendo sua prova, ficou na dúvida, né? Se é fundamento, se é objetivo, se é princípio que rege o Brasil nas relações internacionais, faz esse esquema do seu lado. Porque, olha só, analisou, não é o sociediva plu, pode ser que seja o quê? Os objetivos. E o objetivo que te ajuda a lembrar, né, é que são verbos no infinitivo. Não é o sociediva plu ou não foi verbo no infinitivo, então só pode ser por eliminação os princípios que regem o Brasil nas relações internacionais. É claro que isso aqui é um mecanismo que te ajuda, facilita a resolver uma questão, mas não tira de você a obrigatoriedade e o dever de cumprimento, né, de leitura da literalidade da lei seca. Porque eu já vi questões em que talvez eles não apresentem como iniciando com verbos. Eles modifiquem a palavra, mas ainda assim é um objetivo da República Federativa do Brasil. Pode ser que aconteça? Pode. Mas esse esquema ele te ajuda em 70% das questões? Ajuda, então não deixe de fazê-lo, por mais que você tenha certeza. Você não vai querer perder uma questão ali por bobeira, ok? Ademais, o que eu quero ressaltar com vocês aqui nessa parte da nossa breve revisão. Lembre-se, né, que os objetivos, eles são verbos no infinitivo, mas doutrinariamente falando, eles são normas de caráter programático, porque são objetivos em que o Brasil busca alcançar a longo prazo. Então, são esses objetivos que guiam a atuação dos responsáveis por políticas públicas. Então, quando ele diz ali construir uma sociedade, né, reduzir a desigualdade. Então, esse artigo 3º nós podemos chamar de normas programáticas, porque eles vão orientar os responsáveis por criar políticas públicas, por criar mecanismos para alcançarem esses objetivos. Então, são para serem alcançados de imediato? Não. São para serem alcançados ao longo do tempo, balizando sempre a ação dos responsáveis por essa implementação na prática, ok? Em relação aos princípios que regem o Brasil nas relações internacionais, lembrem-se sempre que o Brasil é um país pró-paz, ou seja, ele repudia o terrorismo. Ele é um país que vai preservar a possibilidade de concessão de asilo político. Ele é um país, né, em que ele preserva a sua autonomia interna. Então, para que tenha relações internacionais, ele vai ter que preservar a sua autonomia interna. Então, cuidado com isso, ok? E tomem cuidado também quando diz ali no parágrafo único do artigo 4º, né? Na formação da nação latino-americana, ok? Então, toma cuidado com isso ali. Porque às vezes a banca confunde e troca ali por nação norte-americana. Não, formação latino-americana de nações. Então, tomem cuidado com a literalidade da lei. E nessa perspectiva de revisão, principalmente no caput do artigo 1º, já façam esses links, né, tanto com os direitos políticos, como com a nossa forma de representação, com essa questão do presidente da República exercer chefe de Estado e chefe de governo ao mesmo tempo.
Lembre-se da nossa organização, então, enquanto forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, e lembre-se também a questão da democracia. Todos esses aspectos já te permitem revisar assuntos correlatos, como eu acabei de falar para vocês. Por fim, para a gente encerrar isso aqui, quero que vocês façam uma questão aqui comigo e vejam, ó. Nós temos aqui o artigo 1º da Constituição Federal de 88, enumera 5 fundamentos da República Federativa do Brasil. Assinale a alternativa que não constitui um desses fundamentos. Cuidado com o perfil da sua banca, é muito comum ela pedir isso aqui, ó, que não constitui. Então, eu quero justamente aquilo que seria incorreto para nós, enquanto fundamento da República Federativa do Brasil. Leiam a questão com atenção, grifem as expressões, né? Cuidado com esse não constitui, não seja afoito. Então, o que nós sabemos naquele esquema que nós construímos aqui? Nós vamos lembrar, ó, que lá no artigo 1º eu tenho justamente o sociediva plur. Mais uma vez lembrando que isso aqui é um macete excelente, mas não tira de você o dever de leitura de lei seca. Então, nós sabemos que a soberania, ela é um fundamento, a cidadania a dignidade da pessoa humana também, pluralismo político também. Então, o que não é um fundamento da República Federativa do Brasil é a defesa da paz, ok? Olha só, se nós fôssemos pensar nessa perspectiva aqui, não é sociediva plur, não é verbo no infinitivo, só pode ser princípio que rege o Brasil nas relações internacionais. Perceba que aqui ajudaria? Ajudaria ir por esse tipo de eliminação, ok? Ó, mais uma, né? Assinale a alternativa que aponta nos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil em conformidade com o artigo 3º da Constituição. Construir uma nação independente, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar o terrorismo e o racismo, né? Já tiraríamos aqui. Promover a solução pacífica dos conflitos, garantir a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então, garantir a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, não. Garantir o desenvolvimento nacional? Sim, é um dos objetivos da República Federativa do Brasil. Se você ficasse com dúvida nisso aqui, você poderia pensar o seguinte: o artigo 3º que nós acabamos de falar, que ele se compõe, né, de normas programáticas, então de objetivos que são para serem alcançados pelo Brasil a longo prazo. Então, promover a solução pacífica de conflitos, talvez, mas se entraria nesse raciocínio imediato que nós fizemos aqui? Não. A cooperação dos povos também nós sabemos que não. Construir uma nação independente, né? Também não. Então, o que nós teríamos mais diretamente ligado a esse raciocínio, o que mais se encaixa diretamente nisso que nós falamos aqui justamente agora, é garantir o desenvolvimento nacional. Então, perceba, se ficar com dúvida, tenta raciocinar nesse sentido, que talvez clareie ali para você, ok? Então, nós finalizamos nossa breve revisão ali sobre os princípios fundamentais. Espero ter contribuído com vocês e nos encontramos na próxima oportunidade.